Achas que ainda mereço ser feliz? Foi isso que ela lhe perguntou. Um encontro às cegas, um café, duas pessoas destroçadas que quase não se conheceram porque ela tentou fugir assim que ele viu o que ela escondia. Próteses nos braços, ambos. Um acidente de trabalho que roubou tudo. Os braços dela, o noivo, a crença de que alguém poderia amá-la novamente. Mas ele não a deixou fugir. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O Copperleaf Café cheirava a grãos de café torrados e canela. Warren Fletcher estava sentado à janela, com o café a arrefecer à sua frente e o coração a bater forte contra as costelas, como se tentasse escapar. 14 horas. Ela tinha dito 14 horas. O telemóvel dele vibrou. Era a sua irmã Paige. É melhor não teres desistido. Ele não tinha desistido, mas cada célula do seu corpo gritava para ele sair antes que tivesse de se sentar à frente de alguém e fingir que estava bem o suficiente para oferecer algo a alguém. Então ele viu-a. Ela caminhava lentamente pela calçada, cada passo deliberado, medido, cabelo loiro preso num rabo de cavalo e os braços protéticos, ambos com componentes mecânicos visíveis dos ombros para baixo, terminando em acessórios em forma de gancho que brilhavam ao sol da tarde. Warren prendeu a respiração, não de choque, mas de reconhecimento. Ela era exatamente igual às fotos, exceto que as fotos não mostravam claramente as próteses. Ela estava sentada, com os braços cuidadosamente posicionados. Ela estava a esconder-se. Kelly chegou à porta do café e empurrou-a com o ombro. Os olhos deles encontraram-se do outro lado da sala. Warren levantou a mão num pequeno aceno, oferecendo um sorriso encorajador. Então tudo mudou. O medo passou pelo rosto de Kelly. Não era nervosismo, era puro medo visceral, seguido imediatamente por uma vergonha tão intensa que Warren podia sentir do outro lado da sala. Ela deu um passo para trás em direção à porta. Warren levantou-se antes que pudesse pensar, atravessando o café em 4 longos passos. Espere, disse ele suavemente, alcançando-a assim que o ombro dela tocou a porta. Por favor, não vá. Os olhos de Kelly encheram-se de lágrimas. Desculpe, sussurrou ela com a voz embargada. Isto foi um erro. Achei que talvez ela tivesse ficado sem fôlego. Achei que talvez pudesse fazer isto, mas não consigo. Olhe para mim. Como alguém como você poderia querer-me? Então ajude-me a entender, interrompeu Warren gentilmente. Por favor, não precisamos ficar aqui sentados se você não se sentir à vontade. Mas, por favor, não vá embora sem nos dar a chance de conversar. Uma lágrima rolou pela bochecha de Kelly. Ela virou o rosto, tentando enxugá-la no ombro, mas não conseguiu alcançá-lo. O gesto foi desajeitado, estranho, e ela soltou um pequeno som de frustração na garganta. Não consigo nem enxugar as minhas próprias lágrimas. Não sou... Não consigo. Warren sentiu algo se partir no seu peito. Sem pensar, estendeu a mão gentilmente e enxugou a lágrima da bochecha dela com o polegar. Posso? Perguntou suavemente, embora já tivesse feito isso. Kelly prendeu a respiração. Lágrimas frescas brotaram, escorrendo por ambas as bochechas. Agora você vê, não consigo fazer as coisas mais simples. Não consigo. Ei, disse Warren com a voz pouco acima de um sussurro. Posso te contar uma coisa? Eu quase não vim hoje também. Passei a manhã convencido de que não tinha nada a oferecer a ninguém. Minha filha, ela tem 7 anos, teve que me dar uma conversa motivacional durante o café da manhã, porque eu estava em uma espiral descendente. Apesar das lágrimas, os lábios de Kelly se contorceram levemente. Sua filha parece maravilhosa. Ela é tudo, disse Warren. Ele olhou ao redor do café. Algumas pessoas estavam a observar, curiosas e sem muita discrição. Escute, há uma praia a cerca de 10 minutos daqui, a Hidden Creek Beach. Normalmente é tranquila a esta hora do dia. Podemos caminhar, conversar e, se quiser ir embora a qualquer momento mesmo, sem perguntas. O que me diz? Kelly olhou para ele, procurando algo em seu rosto. Pena, talvez. A mentira educada que as pessoas dizem quando querem fugir, mas não sabem como. Ela não encontrou nada. Está bem, disse ela finalmente com voz baixa. A praia, Hidden Creek Beach, era pequena e isolada, ladeada por rochas lisas desgastadas por anos de ondas. A água rolava suavemente, rítmica e constante, e o sol do final da tarde banhava tudo com um tom dourado. No início caminharam em silêncio.
Warren manteve o ritmo lento, acompanhando os passos cuidadosos de Kelly. A areia era macia ali, mais difícil de caminhar, e ele percebeu como ela precisava se concentrar para não tropeçar. Perdi-os num acidente de trabalho há 4 anos, numa fábrica têxtil em Ohio, falha na máquina, ambos os braços, logo acima do cotovelo. Quando me tiraram de lá, ela parou de falar olhando para a água. Quando me tiraram de lá, não havia mais nada a salvar. Warren ficou em silêncio. Todos os seus instintos gritavam para que ele dissesse algo reconfortante, algo para preencher o silêncio, mas ele sabia que não era a melhor opção. Ela precisava de falar, ele precisava de ouvir. As próteses ajudam em algumas coisas. Ela levantou ligeiramente um dos braços mecânicos. Posso usá-los para empurrar portas, carregar sacos se tiverem alças nas quais eu possa enganchar, estabilizar objetos contra o meu corpo, mas não consigo. A sua voz falhou. Não consigo pegar em coisas. Não consigo abotoar as minhas próprias roupas. Não consigo amarrar os meus sapatos. Não consigo cozinhar uma refeição sem derrubar metade dela no chão. Não consigo segurar um telefone. Não consigo abraçar ninguém. Ela parou de andar e virou-se para ele, e Warren viu uma dor profunda nos seus olhos. O meu noivo me deixou 6 meses após o acidente. Estávamos juntos há 3 anos, noivos há 8 meses. Ele disse que se apaixonou por alguém que podia abraçá-lo, alguém que podia fazer coisas normais, alguém que não precisava de ajuda para tudo. A voz dela baixou até ficar quase um sussurro. Alguém inteiro. Warren sentiu a raiva subir pela garganta, quente e imediata, mas a reprimiu. Mudei-me para Ashland há 8 meses para recomeçar, disse Kelly. Trabalho remotamente como analista de dados, software de voz, tecnologia adaptativa, interfaces especiais, mas mesmo isso tem limitações. Tenho uma auxiliar de cuidados domiciliários chamada Patrícia, que vem 3 vezes por semana para me ajudar com coisas como lavar roupa, preparar refeições, vestir certas roupas que têm botões ou fechos complicados. Ela riu amargamente. Tenho 29 anos e preciso de ajuda para me vestir. Ela olhou para Warren e seus olhos estavam tão cheios de vergonha que doía fisicamente vê-los. No momento em que te vi naquele café, parecendo tão completo, normal e bonito, percebi como fui tola em pensar que alguém como você poderia querer alguém que precisa de tanta ajuda apenas para passar um único dia. Então, me desculpe por ter desperdiçado o seu tempo. Desculpa por... Pare, disse Warren, a palavra saindo mais firme do que ele pretendia. Ele moveu-se para ficar diretamente à frente dela. Posso dizer-te o que vi quando entraste naquele café? Kelly não respondeu, mas também não desviou o olhar. Vi uma mulher que foi corajosa o suficiente para aparecer, mesmo estando apavorada. Vi alguém que foi magoada, muito magoada, mas que ainda estava disposta a tentar. Ele fez uma pausa, sentindo a garganta apertar. A minha esposa morreu há 2 anos, de aneurisma cerebral. No momento ela estava a preparar o pequeno almoço, no outro estava no chão, e eu estava a pedir ajuda. Que chegou tarde demais. Os olhos de Kelly se arregalaram. O nome dela era Colleen, continuou Warren. As palavras saíam mais facilmente agora que ele tinha começado. Estávamos casados há 8 anos. Ela era engraçada, gentil e muito paciente comigo. A Iris, nossa filha, tinha 5 anos quando isso aconteceu, muito nova para entender completamente por que a mamãe não voltaria para casa. Velha o suficiente para sentir a perda em cada momento de silêncio. Ele olhou para a água, vendo o rosto de Colleen em sua mente, rindo de algo engraçado que Iris havia dito, o cabelo dela caindo sobre o rosto enquanto se abaixava para amarrar os sapatos da filha. Durante 2 anos, senti que mal conseguia me manter firme. Warren disse, como se estivesse a falhar em tudo, em ser pai, no trabalho, em simplesmente existir. Tive que aprender a fazer tranças no cabelo, deixar os legumes com aparência apetitosa, lidar com a dinâmica social de uma criança de 7 anos. Tive que descobrir como ser os 2 pais, quando mal conseguia ser um. A sua voz ficou embargada. Iris ainda me pergunta por que a mamã teve que ir embora. E todas as vezes isso parte algo dentro de mim que não sei como consertar. Ele voltou-se para Kelly e agora havia lágrimas em suas próprias bochechas. Então,
Quando você pergunta como alguém como eu poderia querer alguém como você, Warren disse, eu vejo alguém que acorda todas as manhãs e enfrenta um mundo que não foi feito para ela. Alguém que aprendeu a adaptar-se, a sobreviver, a continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir. Isso requer mais força do que eu tenho na maioria dos dias. As lágrimas de Kelly escorriam agora com mais intensidade pelo seu rosto, sem controle. Ela não conseguia enxugá-las, só podia deixá-las cair. Warren tirou um lenço do bolso e secou-lhe gentilmente as bochechas, um lado e depois o outro, com cuidado e ternura. Eu estou aqui, sussurrou ele. Está tudo bem. Ficaram assim por um longo momento, com as ondas a quebrar atrás deles e o sol a começar a descer em direção ao horizonte. Posso abraçar-te? Perguntou Warren. Kelly acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Warren envolveu-a cuidadosamente com os braços, atento às próteses, puxando-a para perto de si. Os braços protéticos de Kelly não podiam retribuir o abraço, mas ela inclinou-se para ele, descansando a cabeça no peito dele, sentindo o batimento cardíaco dele firme e seguro sob a sua bochecha. Achas mesmo? Perguntou ela, a voz abafada contra a camisa dele, que alguém como eu ainda pudesse merecer a felicidade. Warren afastou-se apenas o suficiente para olhar para o rosto dela. Acho que ambos achamos. E talvez possamos descobrir como isso seria juntos, um dia de cada vez. Sem pressão, apenas possibilidade. Pela primeira vez desde que chegaram ao café, a expressão de Kelly suavizou-se, assumindo um ar de esperança. Gostaria disso, sussurrou ela. O segundo encontro foi no Bela Vista, um pequeno restaurante italiano nos arredores da cidade. Warren chegou primeiro e escolheu uma mesa tranquila num canto, longe da multidão. Kelly chegou pontualmente vestindo um vestido azul simples, com os braços protéticos quase invisíveis por baixo das mangas compridas. Warren levantou-se quando ela se aproximou, e o sorriso que ela lhe deu foi menos cauteloso do que antes. Olá, disse ela. Olá, respondeu Warren, puxando a cadeira para ela. O primeiro desafio surgiu quando o empregado trouxe pão e azeite. Kelly olhou para a cesta e Warren viu uma microexpressão de frustração cruzar o rosto dela. Posso? Perguntou Warren baixinho, estendendo a mão para o pão. Por favor, disse Kelly com alívio na voz. Warren partiu um pedaço de pão, mergulhou-o no azeite e aproximou-o da boca dela. Kelly deu uma dentada e, por um momento, ambos ficaram parados, a intimidade do gesto subitamente muito presente entre eles. Isto é estranho? Perguntou Kelly. Não sei, disse Warren honestamente. Parece-te estranho? Kelly pensou nisso. Não, disse ela finalmente. Parece que não está a fazer disso um grande alarido. Então não é estranho. É apenas nós a descobrir as coisas. Quando os pratos chegaram, frango marsala para ela, carbonara para ele. Warren reparou na hesitação de Kelly. Normalmente uso uma palhinha para beber, disse ela baixinho, acenando com a cabeça para o copo de água. É mais fácil do que tentar levantar copos. E comida, gesticulou ela para o prato com um braço protético. Tenho pratos adaptados em casa. Pratos com bordas altas para que eu possa recolher a comida com eles. Talheres especiais que posso manipular com as minhas próteses, mas os restaurantes são sempre complicados. O que ajuda? Warren perguntou simplesmente com um tom natural. Kelly pareceu surpreendida com a franqueza. Normalmente alguém que corte as coisas em pedaços pequenos e não torne isso estranho. Eu posso fazer isso, disse Warren. Ele estendeu a mão e começou a cortar o frango dela em pedaços menores. Os seus movimentos eram eficientes e casuais, como se estivesse a preparar a sua própria comida. Melhor. Os olhos de Kelly brilharam. Perfeito. Durante o jantar, conversaram sobre o trabalho dela como analista de dados, sobre o trabalho dele como gerente de uma loja de ferragens local, sobre a obsessão de Iris por borboletas. Warren deu de comer a Kelly quando ela acenou com a cabeça, e depois de algum tempo, o gesto tornou-se tão natural que nenhum dos dois comentou sobre isso. Conte-me sobre o acidente, disse Warren durante a sobremesa tiramisu que estavam a partilhar. Só se quiser. Kelly ficou em silêncio por um momento. Eu estava a operar uma prensa têxtil, disse ela finalmente. Era o meu 4º ano na fábrica. Eu conhecia o equipamento, conhecia os protocolos de segurança, mas houve uma avaria, algo no sistema hidráulico. A máquina desceu enquanto os meus braços ainda estavam na posição. Ela respirou trêmula.
Lembro-me primeiro do som, um rangido horrível, depois a dor, depois as pessoas a gritar. Warren estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a perto da dela, próxima, mas sem tocar, deixando-a controlar a proximidade. Tiraram-me de lá em menos de 10 minutos, mas o dano já estava feito. Lesões por esmagamento total em ambos os braços. Os cirurgiões disseram que a amputação era a única opção. Acordei 3 dias depois e ela parou de falar. Tudo o que eu considerava garantido simplesmente desapareceu. Quanto tempo demorou para receber as próteses? 6 meses. Tive que esperar os membros residuais cicatrizarem, o inchaço diminuir. A Patrícia, minha assistente, ajudou-me durante esse período. Aprender a fazer coisas básicas sem braços é humilhante e isso é o mínimo que se pode dizer. A voz da Kelly ficou mais suave. O meu noivo tentou no início. Ele realmente tentou. Mas eu podia ver em seus olhos toda vez que ele tinha que me ajudar a tomar banho, me alimentar ou ajustar minhas roupas. O desgosto, o ressentimento. Ele não tinha se comprometido com isso. Ele disse que se apaixonou por uma mulher independente, não por alguém que precisava de cuidados constantes. Ele era um covarde, disse Warren baixinho. Talvez. Ou talvez ele fosse apenas honesto sobre algo que a maioria das pessoas sentiria, mas não diria. Não, disse Warren com firmeza. A maioria das pessoas não é tão superficial. Ele era um covarde. Kelly olhou para ele por um longo momento. Por que tem tanta certeza? Porque eu precisei de ajuda, disse Warren. Depois que Colleen morreu, eu não conseguia funcionar. A minha irmã Paige teve que ficar conosco por 2 meses. Ela cozinhava, limpava, garantia que Iris fosse à escola, garantia que eu saísse da cama. Ele olhou para as suas mãos. Houve dias em que eu nem conseguia me vestir porque a dor era tão forte que eu mal conseguia me mover. E sabe o que Paige me disse? O que ela disse? É assim que o amor se parece. Aparecer quando alguém não consegue se virar sozinho. Isso não é fraqueza. É ser humano. Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez elas pareciam diferentes, mais limpas de alguma forma. Acho que estou a começar a acreditar que talvez tenhas razão, sussurrou ela. Talvez eu ainda mereça ser feliz. Mereces, disse Warren, e eu gostaria muito de te ajudar a encontrar a felicidade, se me deixares. O terceiro encontro deles foi um passeio pelo Lithia Park, com caminhos sinuosos entre árvores antigas e ao longo de um riacho que borbulhava sobre pedras lisas. Kelly estava mais relaxada agora, com passos mais confiantes. Não consigo dar as mãos, disse ela quando começaram a descer o caminho principal. Sei que provavelmente é algo que gostarias de fazer, mas as próteses não funcionam assim. Não são mãos, são ferramentas. Ajudam-me a fazer algumas coisas, mas não conseguem. Ela deixou a frase no ar. Não podem fazer coisas assim. Então encontraremos outras maneiras, disse Warren. Ele gentilmente passou o braço pelo dela, deixando o braço protético dela repousar na curva do seu cotovelo. Como está assim? Kelly olhou para os braços entrelaçados, depois para o rosto dele. Perfeito, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Caminharam em um silêncio confortável por um tempo. Os únicos sons eram o riacho e os pássaros acima deles. Warren sentiu algo se acomodar no seu peito. Algo que não sentia desde que Colleen morrera. Paz, talvez. Ou o início dela. Posso perguntar uma coisa? Kelly disse. Qualquer coisa. O que te fez aceitar isso? O encontro às cegas. A mim. Warren pensou cuidadosamente na pergunta. A minha irmã criou o perfil de namoro sem me perguntar. Fiquei furioso no início. Não estava pronto. Achei que nunca estaria pronto. Mas então você me enviou uma mensagem. O que eu disse? Você citou uma frase de um livro. Ainda estou a aprender que é normal ocupar espaço no mundo. Warren olhou para ela. Isso ressoou em mim. Depois que Colleen morreu, senti que estava apenas ocupando espaço, como se fosse uma coisa vazia, fazendo as coisas mecanicamente, mas sem realmente viver. E aí você estava a dizer exatamente o que eu estava a sentir, mas não conseguia colocar em palavras. Kelly acenou com a cabeça lentamente. É de um livro de memórias que li sobre uma mulher que sobreviveu a um incêndio. Ela disse que durante anos depois disso, sentiu que não merecia mais existir porque tinha sobrevivido e a sua família não. Ela passou anos a tornar-se menor, mais silenciosa, menos presente.
até que alguém lhe disse que a sua existência não era algo pelo qual ela precisasse pedir desculpa. Ainda te sentes assim? Como se precisasses pedir desculpa por existir. Às vezes, na maioria das vezes, olho para pessoas que vivem vidas normais, segurando chávenas de café, digitando em teclados, abrindo portas sem pensar nisso, e sinto que sou um fardo, como se estivesse a pedir ao mundo para acomodar algo quebrado. Warren parou de andar. Ele virou-se para encará-la de frente com uma expressão séria. Tu não estás quebrada. Tu és diferente. Não são a mesma coisa, não é? Não. Quebrado implica que precisa de ser consertado para ter valor. Diferente significa apenas que o mundo precisa de abrir espaço para si. E o mundo deve abrir espaço para si, Kelly. Merece ocupar espaço. Os olhos de Kelly brilharam. Estou a apaixonar-me por si, disse ela, as palavras saindo rapidamente. E isso aterroriza-me. Porque e se um dia acordar e perceber o quanto sou trabalhosa? E se Warren a beijasse? Foi um beijo suave e breve, apenas um toque de lábios, mas dizia tudo o que ele ainda não conseguia expressar em palavras. Quando ele se afastou, Kelly estava a olhar para ele com os olhos arregalados. Também estou a apaixonar-me por ti. E sim, é assustador. Mas sabes o que é mais assustador? Não aproveitar esta oportunidade, não ver onde isto pode chegar. Kelly inclinou-se para a frente, apoiando a testa no peito dele. Ok, vamos ver no que isso vai dar. 3 meses depois de começarem a namorar, Warren sabia que era hora de Kelly conhecer Iris. Ele falava constantemente sobre Kelly, e a sua filha revirava os olhos carinhosamente sempre que ele mencionava a minha amiga Kelly, com aquele tom de voz particular. Papai, quando vou conhecê-la? Iris perguntou durante o café da manhã de um sábado. Os seus cachos castanhos escapavam do rabo de cavalo que ele tentara fazer. Em breve, Warren prometeu. Só quero ter a certeza de que é o momento certo. O momento está certo há muito tempo, disse Iris, com a sabedoria direta de uma criança de 7 anos. Tu só tens medo que eu não goste dela, mas eu já sei que vou gostar porque tu sorris quando falas sobre ela. O sorriso verdadeiro, não aquele falso que usas para a Sra. Ruth quando ela pergunta como estás. Warren engasgou-se com o café. Agora, caminhando em direção ao parque com Kelly ao seu lado, Warren sentia o coração a bater forte, não porque estivesse preocupado com a reação de Iris. A sua filha tinha um coração maior do que a maioria dos adultos, mas porque queria que Kelly se sentisse confortável, aceite, amada. Ela vai fazer perguntas, avisou Warren. Provavelmente perguntas muito diretas. Crianças de 7 anos não têm filtros. Prefiro perguntas diretas, disse Kelly, embora sua voz tremesse de nervosismo. É evitar o assunto que é difícil. Eles avistaram Iris imediatamente, uma energia borrada correndo em direção a eles, seus cachos voando atrás dela. Kelly! Gritou Iris, parando bruscamente à frente deles. Olá, tu és a Kelly. O papá falou-me de ti. Então Iris parou de repente, os olhos fixos nos braços protéticos de Kelly. A sua expressão não era de medo ou repulsa, apenas curiosidade aberta e sem filtros. Uau, suspirou Iris. São muito fixes, são pesados? Consegues pegar em coisas com eles? Fazem sons de robô? Iris, Warren começou, mas Kelly sorriu. Tudo bem, ela disse, ajoelhando-se ao nível de Iris. Eles são legais, não são? Sim, eles são pesados, cerca de 2,3 quilos cada. E não consigo pegar coisas com eles. Eles não funcionam como mãos reais, mas me ajudam a fazer algumas coisas, como abrir portas ou carregar sacolas com alças. Então, o que fazes quando precisas de pegar em alguma coisa? Perguntou Iris, com curiosidade genuína na voz. Normalmente peço a alguém para me ajudar, disse Kelly honestamente. Ou uso os pés, se for algo no chão. Fiquei muito boa a usar os dedos dos pés. Os olhos de Iris arregalaram-se. Isso é tão fixe. Gostava de poder usar os pés para fazer coisas. O papá diz que tenho de usar as mãos para comer, mas os pés seriam muito mais divertidos. Mantemos a comida longe dos pés, obrigado, disse Warren, tentando não rir. Iris inclinou a cabeça, estudando Kelly pensativamente. Se precisares de ajuda com alguma coisa, sou muito boa a ajudar. Ajudo o papá o tempo todo. Consigo alcançar coisas altas e baixas, e sou muito cuidadosa. Bem, às vezes deixo cair coisas, mas o papá diz que não faz mal porque ainda estou a aprender.
Os olhos de Kelly brilharam com lágrimas. Obrigada, Iris. É muito gentil da tua parte. Vamos, disse Iris, o seu momento de seriedade passando tão rapidamente quanto chegou. Quero mostrar-te a minha árvore favorita. É a melhor árvore para trepar em todo o parque. Ela começou a estender a mão para a prótese de Kelly, mas parou, parecendo insegura pela primeira vez. Podes andar ao meu lado, disse Kelly gentilmente. Podemos conversar enquanto caminhamos. Ok, Iris pulou ao lado delas, tagarelando sobre borboletas e sua amiga Emma, e como a senhora Ruth as deixou assistir a um documentário sobre a migração das borboletas monarcas. Na sorveteria, Warren ajudou Kelly com o seu cone, segurando-o para ela entre uma mordida e outra. Iris observava com interesse o seu próprio cone a pingar chocolate pelos dedos. Precisas de alguém para te ajudar a comer o tempo todo? Perguntou Iris. Não o tempo todo. Em casa tenho tigelas e pratos especiais que facilitam para eu comer sozinha. Eles têm bordas altas para que eu possa colocar a comida neles. Mas cones de gelado são complicados. São difíceis de segurar e derretem rápido. Eu posso ajudar-te, ofereceu Iris ansiosamente. Sou muito boa de assegurar coisas. Também deixo cair coisas. O tempo todo. Na verdade, mesmo com as minhas próteses, Iris parecia encantada com essa revelação. A sério? O papá fica chateado quando deixo cair coisas às vezes. Ele diz, preciso de ter mais cuidado. Acho que o teu pai só se preocupa contigo, disse Kelly, olhando para Warren com um sorriso suave. É o que as pessoas fazem quando gostam de ti. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para o carro de Warren, Iris deslizou a sua mãozinha na prótese de Kelly, deixando-a repousar contra o metal frio. Gosto de ti, anunciou Iris. É simpática, não falas comigo como se eu fosse uma bebê e cheiras a baunilha. Podes vir jantar cá um dia destes? Kelly olhou para Warren, os seus olhos pedindo permissão. Acho que é uma ótima ideia, disse Warren. Enquanto levava Kelly para casa naquela noite, depois que Iris voltou para a Sewell, Ruth, ela ficou quieta, olhando pela janela. Tudo bem? Perguntou Warren. A sua filha é incrível, disse Kelly. Ela não me tratou como se eu fosse defeituosa ou assustadora. Ela estava apenas curiosa, receptiva e muito gentil. Ela herdou isso da mãe, Warren disse baixinho. Colin tinha um jeito de fazer com que todos se sentissem vistos, aceitos. Iris herdou isso. Kelly veio jantar na sexta-feira seguinte. Warren passou o dia todo a cozinhar. Bem, a tentar cozinhar com Iris como sua assistente de cozinha. Papai, você está a queimar o alho, apontou Iris. Estou a ver, obrigado, disse Warren olhando freneticamente. Quando Kelly chegou, Iris abriu a porta com orgulho. Fizemos esparguete. Bem, o papá fez e eu ajudei não a tocar no fogão. Kelly riu-se, um riso genuíno que fez o coração de Warren saltar. O jantar foi caótico da melhor maneira possível. Iris contou histórias elaboradas sobre o seu dia, demonstrando com gestos exagerados que quase derrubaram o leite 2 vezes. Warren ajudou Kelly com a comida e Iris também ajudou, cortando cuidadosamente o pão de alho de Kelly em pedaços menores, sem que lhe pedissem. Depois do jantar, eles se acomodaram na sala de estar. Iris trouxe sua coleção de livros sobre borboletas, espalhando-os sobre a mesa de centro. Este é o meu favorito. Iris apontou para uma foto de uma monarca. Elas voam até o México todos os anos, milhares de quilômetros. A senhora Ruth diz que é um dos maiores mistérios da natureza como elas sabem para onde ir. Elas navegam pelo Sol e pela sensação do campo magnético da Terra. É como se tivessem uma bússola incorporada. Os olhos de Iris arregalaram-se. A sério? Isso é tão fiche. Como é que sabes isso? Eu leio muito, admitiu Kelly. É uma das coisas que ainda consigo fazer facilmente. O meu leitor eletrônico tem comandos de voz e uma caneta que posso usar com a boca para virar as páginas. Posso ver? Kelly pegou o seu telemóvel e demonstrou como navegava usando comandos de voz e a caneta adaptativa. Iris ficou fascinada, fazendo uma pergunta atrás da outra. Warren observava as duas juntas, a sua filha tão naturalmente receptiva, tão genuinamente interessada, e Kelly relaxando a cada minuto, baixando a guarda. Mais tarde, depois que Iris foi para a cama, Warren e Kelly sentaram-se no sofá, próximos, mas sem se tocar. Ela é maravilhosa, disse Kelly suavemente. Fizeste um trabalho incrível com ela. Na maioria dos dias, sinto que estou a falhar, admitiu Warren.
como se não fosse suficiente para ela. Tu és, disse Kelly com firmeza. Ela é feliz, curiosa, gentil, confiante. Essas coisas vêm de se sentir amada e segura. Tu deste-lhe isso. Warren virou-se para olhar para Kelly, e as palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Estou apaixonado por ti. Kelly prendeu a respiração. Warren, não precisas de dizer o mesmo, disse Warren rapidamente. Só precisava que soubesses. Amo-te. Amo como és honesta sobre as tuas limitações, mas não deixas que elas te definam. Adoro a tua paciência com as perguntas da Iris. Adoro que me deixes ajudar-te sem fazer com que isso pareça um fardo. Adoro. Kelly inclinou-se para a frente e beijou-o, interrompendo as suas palavras. Quando se afastou, estava a chorar. Também te amo, sussurrou. E isso aterroriza-me. E se isto for demais? E se perceberes que namorar comigo é uma coisa, mas construir uma vida comigo é outra? Para, disse Warren gentilmente. Ele segurou o rosto dela com as mãos, enxugando as lágrimas com os polegares. Vamos descobrir juntos, um dia de cada vez, juntos, repetiu Kelly, inclinando-se para o seu toque. Com o passar dos meses, Warren aprendeu os detalhes complexos da vida de Kelly. As coisas que ela podia fazer, as coisas em que precisava de ajuda e o equilíbrio cuidadoso entre assistência e independência. Ele aprendeu que as manhãs eram as mais difíceis. Kelly tinha uma rotina com Patrícia, sua assistente, que vinha às segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 horas, para ajudá-la a tomar banho e vestir roupas com botões ou zíperes complicados. Nos dias em que Patrícia não vem, eu uso roupas mais fáceis, explicou Kelly uma noite, mostrando o seu armário a Warren. Cintos elásticos, camisas pullover, sapatos sem cadarço. Adaptei o meu guarda-roupa ao que consigo usar. Warren também aprendeu sobre o apartamento dela. Cuidadosamente organizado, com tudo em lugares específicos. Armários baixos para alimentos que ela podia alcançar, prendendo as suas próteses nas alças. Luzes e controles de temperatura ativados por voz, um suporte especial para o seu telefone que lhe permitia ver o ecrã enquanto usava o stylus bucal. Aprendi a fazer muitas coisas, disse Kelly durante uma das visitas dele. Abrir o frigorífico prendendo o meu braço na maçaneta, usar comandos de voz no meu computador, girar maçanetas usando as minhas próteses como um alicate. Mas há coisas que são simplesmente impossíveis sem ajuda. Como o quê? Perguntou Warren. Kelly hesitou. Cortar as unhas, arrumar o cabelo além de um simples rabo de cavalo, abrir frascos, carregar qualquer coisa que não tenha uma alça, apanhar coisas que deixo cair, abotoar calças, fechar zíperes, colocar um sutiã. A sua voz ficou mais suave, enxugando as minhas próprias lágrimas. Warren puxou-a para perto. Então estarei aqui para essas coisas, tanto quanto me deixares. Nunca te sentes sobrecarregado? Perguntou Kelly contra o peito dele. Não, disse Warren simplesmente. Sinto-me grato. Grato por confiares em mim o suficiente para me deixar entrar. Grato por seres paciente comigo quando não sei a melhor maneira de ajudar. Grato por fazeres parte da minha vida. Uma noite, cerca de 4 meses após o início do relacionamento, Warren chegou ao apartamento de Kelly e a encontrou em lágrimas. Molho de macarrão estava espalhado pelo chão da cozinha. Não consigo nem fazer um jantar simples. Estou tão cansada de ser inútil. Warren pegou toalhas de papel e começou a limpar sem comentar nada. Quando o chão estava limpo, ele se levantou e olhou para Kelly. Olhou para ela de verdade. Você não é inútil, disse ele com firmeza. Você é humana e os humanos, todos os humanos, precisam de ajuda às vezes. Eu preciso de ajuda. A Iris precisa de ajuda. Todos precisam de ajuda. Ele fez uma pausa. Que tal pedirmos comida para levar hoje à noite e talvez amanhã tu possas me ensinar o que te ajuda na cozinha, para que, quando cozinharmos juntos, eu saiba a melhor maneira de ser as tuas mãos. Kelly olhou para ele e lentamente sua expressão mudou. Tu realmente queres cozinhar comigo, mesmo que isso signifique fazer a maior parte do trabalho sozinho? Eu quero fazer coisas contigo, Warren corrigiu. Isso é diferente de fazer coisas por ti. Diz-me o que queres fazer, orienta-me, e eu serei as tuas mãos. Somos uma equipa. Naquela noite, encomendaram comida chinesa e Kelly orientou Warren a organizar a cozinha de forma a facilitar o cozinhar no futuro. Prateleiras mais baixas para itens usados com frequência, uma tábua de cortar especial com bordas elevadas
e ventosas na parte inferior para mantê-la estável. Copos medidores com alças grandes que Kelly pudesse segurar com as suas próteses. No dia seguinte, Kelly disse: "Quero fazer lasanha. Podes ajudar-me?" "Claro", disse Warren. Na noite seguinte, fizeram lasanha juntos. As mãos de Warren faziam o trabalho físico, enquanto Kelly orientava cada passo, provando o molho, aprovando a proporção de queijo, dizendo-lhe exatamente como colocar tudo em camadas. Não foi elegante. Warren entornou o molho na camisa. Kelly acidentalmente derrubou o orégano com o seu braço protético. Eles riram mais do que cozinharam. Mas quando tiraram a lasanha pronta do forno, dourada e borbulhante, Kelly olhou para ela com lágrimas nos olhos. "Eu fiz isso. Nós fizemos isso. Fizemos." Warren concordou, beijando a têmpora dela. 5 meses após o primeiro encontro, Warren, Kelly e Iris estavam a jantar na casa de Warren. Esparguete novamente, porque Iris tinha declarado que era o seu prato favorito, quando Iris fez um anúncio. "Pensei muito cuidadosamente", disse Iris, pousando o garfo com a seriedade de um juiz a proferir um veredicto. "E fiz uma lista." "Uma lista?" perguntou Warren confuso. Iris tirou um pedaço de papel do bolso, ligeiramente amassado, mas claramente bem preparado. "Uma lista de razões pelas quais a Kelly deveria morar conosco." Warren quase se engasgou com a água. Os olhos de Kelly arregalaram-se. "Gostariam de ouvir?" perguntou Iris. Warren conseguiu dizer. "Claro." Iris limpou a garganta dramaticamente. "Razão número 1. A Kelly faz o papá sorrir de verdade. E eu gosto quando o papai está feliz. Razão número 2. A Kelly conta histórias muito boas e não se importa quando eu faço muitas perguntas. Razão número 3. Quando a Kelly está aqui, o papá fica mais calmo e não se preocupa tanto com tudo. Razão número 4. Gosto de ajudar a Kelly nas coisas, e a Sra. Ruth diz que ajudar as pessoas que amamos é importante. Razão número 5. Adoro a Kelly e quero que ela faça parte da nossa família. Nós os 3 juntos." Os 2 adultos estavam a chorar quando a Iris terminou. "Iris", disse Kelly com a voz embargada pela emoção. "Essa é a coisa mais bonita que alguém já me disse." "Isso significa que você vai pensar sobre isso?" perguntou Iris esperançosa, olhando para os 2. Warren respirou fundo. Seu coração batia forte, mas de repente tudo parecia claro. Ele se virou para Kelly. "Ela está certa", disse ele sobre tudo isso. "Eu amo-te, Kelly. E sei que estar juntos o tempo todo significa adaptar-se. Significa descobrir rotinas com a Patrícia. Significa que vou ajudar-te com os banhos matinais e as rotinas noturnas e todas as coisas entre elas. Significa tornar a nossa casa acessível para ti. Mas o que temos é real. Se estiveres pronta, vem morar conosco. Faz parte desta família. Deixa-nos fazer parte da tua." Kelly olhou para os 2, Warren com sua expressão sincera, Iris com seus olhos esperançosos, e pensou na mulher que tentou fugir do café meses atrás. Aquela mulher estava tão convencida de que não merecia amor, tão certa de que suas limitações a tornavam indesejável, tão certa de que pedir ajuda era o mesmo que ser um fardo. Mas este homem lhe mostrou algo diferente. Ele lhe mostrou que o amor não tem a ver com ser perfeito ou independente. Era sobre ser honesto, sobre deixar alguém ver você por completo, com suas limitações e tudo, e escolher um ao outro de qualquer maneira. "Sim", disse Kelly, sua voz firme apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto. "Sim, eu quero isso. Eu quero nós. Não será sempre fácil. Nada que vale a pena é", disse Warren, gentilmente enxugando as lágrimas dela com os polegares. Iris se lançou sobre eles, conseguindo de alguma forma envolver os 2 com os braços. "O melhor dia de sempre. Bem, pelo menos um dos 5 melhores." Warren riu-se, e Kelly sentiu a vibração contra o seu ombro. Pela primeira vez em 4 anos, sentiu-se completa. Não porque os seus braços tivessem voltado a crescer, não porque as suas limitações tivessem desaparecido, mas porque tinha encontrado pessoas que a amavam exatamente como ela era. Mudar-se para viver juntos foi mais fácil e mais difícil do que Kelly esperava. Mais fácil porque Warren e Iris faziam tudo parecer natural. Eles abriram espaço no armário para as suas roupas adaptadas. Baixaram os ganchos no banheiro para que Kelly pudesse pendurar as toalhas onde ela pudesse alcançá-las.
Mudaram os itens de uso frequente para prateleiras acessíveis. Mais difícil porque significava que as vulnerabilidades de Kelly ficavam expostas todos os dias. Warren aprendeu a sua rotina matinal. Como Patricia chegava às 7 às segundas, quartas e sextas-feiras para ajudar Kelly a tomar banho e se vestir para o dia. Como nas outras manhãs, Warren a ajudava, paciente e gentil enquanto lavava o cabelo dela, cuidadoso ao ajudá-la a vestir-se, natural ao escovar os dentes dela quando ela pedia. "Isso incomoda-te?" perguntou Kelly uma manhã, de pé no banheiro vestindo apenas uma toalha, com Warren a ajudá-la a colocar o sutiã. "Ter que fazer tudo isso? O que me incomoda? Você me ajudar com tudo o que eu deveria ser capaz de fazer sozinha." Warren fez uma pausa, com a mão parada no fecho. "Kelly, olha para mim." Ela encontrou os olhos dele no espelho. "Não faço essas coisas porque tenho que fazer. Faço porque te amo. Porque estar perto de ti nesses momentos vulneráveis é um privilégio, não uma tarefa. Tu confias em mim o suficiente para me deixar ajudar-te. Isso significa tudo para mim." Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas. "Ainda estou a aprender a acreditar nisso. Então vou lembrar-te todos os dias até acreditares", disse Warren, beijando-lhe a têmpora. Iris também se adaptou. Aprendeu a carregar as sacolas de Kelly depois das compras, prendendo-as cuidadosamente nos braços protéticos de Kelly quando eram leves o suficiente, carregando-as ela mesma quando eram muito pesadas. Aprendeu a perguntar antes de ajudar, respeitando a independência de Kelly, mas estando pronta para ajudar. Uma tarde, Kelly estava a tentar abrir um frasco de molho para macarrão na cozinha. Ela encostou-o na bancada, usando as próteses para tentar girar a tampa, mas não conseguiu. "Precisa de ajuda?" perguntou Iris da porta. "Sim, por favor", disse Kelly com frustração evidente. Iris abriu-o facilmente. "A senhora Ruth diz que todos precisam de ajuda às vezes", disse ela, devolvendo-o. Ela diz: "As pessoas mais corajosas são aquelas que pedem ajuda quando precisam." "A tua professora é muito sábia", disse Kelly baixinho. "Ela é boa, mas acho que tu és mais corajosa do que qualquer pessoa na minha escola. Fazes tantas coisas, mesmo que sejam difíceis. Isso é muito, muito corajoso." Kelly teve de se retirar para chorar na casa de banho depois disso. 6 meses depois de Kelly se mudar, elas voltaram para Hidden Creek Beach, o lugar onde a sua história realmente começou. Era uma tarde quente de domingo. Iris correu à frente com os caracóis a voar, à procura de conchas ao longo da costa. Warren e Kelly caminhavam lentamente com o braço dele entrelaçado no dela, confortáveis no silêncio. "Lembras-te do que me perguntaste no primeiro dia em que viemos para cá?" perguntou Warren. Kelly sorriu. "Perguntei se achavas que eu ainda merecia ser feliz. E eu estava certa?" Kelly observou Iris à frente deles, a sua filha agora em tudo, exceto na papelada, girando em círculos com pura alegria. Ela pensou na vida que tinham juntos, as rotinas adaptadas, os rituais matinais, as mãos pacientes de Warren a ajudando em tudo, desde botões até lágrimas. Ela pensou nos dias difíceis em que sua frustração transbordava, quando odiava suas limitações com uma raiva que a assustava. E pensou em Warren sentado ao seu lado durante esses momentos, nunca tentando consertá-la ou minimizar seus sentimentos, apenas estando presente. Ela pensou em Iris carregando sacolas, nos sorrisos cúmplices de Patrícia, quando ela chegava e encontrava Warren já ajudando Kelly, na maneira como a casa deles se tornara um lugar onde as necessidades de Kelly não eram um fardo, mas apenas parte do ritmo de suas vidas. "Você estava certo", disse Kelly, com voz forte e segura. "Eu mereço felicidade. Todos nós merecemos. E eu encontrei a minha com você." Warren parou de andar e virou-se para encará-la. "Tenho uma coisa para ti", disse ele, enfiando a mão no bolso. O coração de Kelly deu um salto. "Warren, não é o que estás a pensar", disse ele rapidamente, tirando uma pequena caixa de veludo. "Bem, mas também não é." Ele abriu-a para revelar um colar de prata simples com um pequeno pingente, uma borboleta com asas intricadas e delicadas. "Não estou a pedir-te em casamento, ainda não, porque quando o fizer, quero que seja perfeito, e quero que tenhas tempo suficiente para ter a certeza absoluta de que é isso que queres. Mas queria que tivesses isto, uma promessa de que estou aqui, que te escolho todos os dias." As lágrimas de Kelly brotaram e Warren gentilmente as enxugou.
Posso colocá-lo em ti? Perguntou ele. Kelly virou-se para que ele pudesse fechar o fecho na parte de trás do pescoço. Quando ela se virou de volta, pôde ver o pingente repousando logo acima do coração. É perfeito, sussurrou ela. Iris apareceu ao lado deles, sem fôlego e radiante. Vocês estão a ser melosos de novo? Perguntou ela, mas o seu sorriso era caloroso. Aqui, Kelly. Eu recolhi conchas para ti. São para a tua prateleira. Kelly ajoelhou-se. Podes colocá-las no meu bolso? Claro. Iris depositou cuidadosamente as conchas e, em seguida, olhou para os dois. Eu amo a nossa família. Nós também amamos a nossa família, disse Warren, e Kelly sentiu-se envolvida num abraço coletivo. Os braços pequenos de Iris, os braços fortes de Warren e as suas próprias próteses que não conseguiam segurá-los, mas não precisavam, porque ela estava sendo abraçada. Enquanto estavam ali, onde tudo começou, Kelly pensou na pergunta que deu início a tudo. Achas que ainda mereço ser feliz? A resposta não era apenas sim. A resposta era esta. Este momento, esta família, este amor que cresceu da honestidade e da coragem de acreditar que todos merecem ser felizes exatamente como são. Não apesar das suas limitações, não quando forem corrigidas, mas agora, neste momento, como são. Era sobre escolher um ao outro todos os dias, nos pequenos momentos de ajuda dada livremente e recebida com graça, na adaptação e acomodação que vinham do amor, não da obrigação, em ver um ao outro por completo, com cicatrizes, lutas e tudo mais, e amar o que viam. Era sobre Iris aprender que ajudar as pessoas não era um fardo, mas um privilégio. Era sobre Warren descobrir que era forte o suficiente para ser necessário. Era sobre Kelly compreender que precisar de ajuda não a tornava fraca, tornava-a humana. Eles escolheram-se um ao outro. Escolheram esta vida. E essa escolha fez toda a diferença. Se esta história te tocou, se te lembrou que todos merecemos amor e felicidade exatamente como somos, com todas as nossas lutas, todas as nossas necessidades, todas as nossas diferenças, então partilha-a com alguém que precise de ouvi-la. Goste deste vídeo. Deixe um comentário a dizer-me que parte lhe tocou e inscreva-se para mais histórias que nos lembram o que significa ser belamente e imperfeitamente humano. Porque às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é deixar alguém amar-nos, não apesar de quem somos, mas por causa disso. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ficar até ao fim. E lembre-se, você merece felicidade.